sejam todos bem-vindos à nossa jornada de autismo online. Eu sou a professora Cleane Rodrigues, eu sou psicóloga, sou especialista em psicologia familiar e conjugal e hoje eu vou estar aqui com vocês para discutirmos sobre uma temática muito importante, que é o diagnóstico em indivíduos com suspeita de autismo, com suspeita do transtorno do espectro autista. Durante toda a semana, vocês já tiveram encontros com outros professores que discutiram outras temáticas que envolvem o autismo, e nesse momento a gente vai se debruçar e se dedicar ao estudo de uma temática que gera ainda muitas discussões, sobretudo, na nossa sociedade contemporânea, onde nós temos visto o crescimento do número de casos diagnosticados, ou seja, nós tivemos aí, a nível mundial, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, atualizados aí até 2018, e exposto também pela CDC dos Estados Unidos, que nós tivemos um aumento de 15% no número de diagnósticos, de casos. Então, antes era 1 para 68, nessa última publicação a gente vai aí para uma criança, um caso para cada 59 crianças. Então, a gente tem um aumento significativo. Considerando que nós temos aí muitas questões também que estão sendo sinalizadas na área prática mesmo, e em alguns estudos científicos sobre diagnósticos feitos de uma forma incorreta, e crianças que até os 7, 8 anos ainda não têm nenhum diagnóstico fechado, mas que têm sim e apresentam sinais e sintomas que podem ser categorizados como autismo. Então, é uma temática cuidadosa, que a gente precisa estudar, analisar, entender e conhecer todo o processo para estar apto a atuar na prática com essas crianças, tá? O diagnóstico no autismo, ele não se resume apenas a uma categorização, da criança. Ele vai além. O diagnóstico, ele possibilita montar as estratégias para intervenção posteriormente com essa criança, e isso vai dar um subsídio, ao trabalho de habilitação ou reabilitação da criança com autismo, certo? Para a gente começar a falar, de fato, sobre o diagnóstico, nós vamos entender o diagnóstico de uma forma mais complexa, para além do autismo. O diagnóstico, ele é um termo que veio aí, que ainda continua com muita força, associado à ciência médica. Ele emerge aí junto com a psiquiatria. Então, hoje ainda a gente escuta com muita força, o diagnóstico como algo relacionado à medicina, apesar de que em outros contextos a gente já observa o aparecimento do termo, como nas organizações, e aí a gente tem diagnóstico de clima, diagnóstico social, mas com muita intensidade o diagnóstico está associado ainda à ciência médica, tá? E aí, nesse sentido, eu trago para vocês uma citação de Maeso, 2014, que ele vai trazer o pensamento de Foucault, tá? Sobre justamente o que é um diagnóstico. E ele diz o seguinte: o estudo de Foucault, de 1998, sobre o nascimento da clínica médica, retoma o caminho empreendido na busca do saber e da verdade sobre a doença, considerando que a verdade representada pelo nome, que é o signo, é construída a priori pela observação, catalogação, classificação e descrição do fenômeno, bem como de sua repetição. Com essas ações é possível reunir elementos para formar um quadro de referência que funcione como chave de linguagem, para reconhecer, interpretar e nomear o sintoma apresentado pelo paciente, como um sinal correspondente à doença descrita nos códigos.
Então, ele vai trazer justamente isso que eu falei. Ele vai trazer a conceitualização, né, de diagnóstico, associando o diagnóstico ao nascimento da clínica médica e dizendo o que é esse processo diagnóstico, né? É justamente esse caminho ou esse processo de investigação, de coleta de detalhes mínimos, onde você vai catalogar, você vai triar, você vai separar sinais e sintomas para se chegar até uma conclusão. É um processo complexo, não é um processo simples, não é um processo rápido e nem sempre é um processo conclusivo, tá? E aí, para a gente falar sobre diagnóstico, nós precisamos falar de outras questões que estão relacionadas ao diagnóstico, como, por exemplo, a ética. Na minha perspectiva, enquanto profissional, é impossível se pensar o diagnóstico, um processo de avaliação diagnóstica, sem pensar isso associado à conduta ética profissional. Tá? Cada profissional, ele tem lá o seu código de ética. No caso do psicólogo, nós temos o nosso código de ética muito bem elaborado, que nos coloca condições para a nossa prática, que nos conduza à prática ética profissional, mas para além dos nossos conselhos e dos nossos códigos de ética profissionais, nós precisamos pensar a ética como algo pessoal e individual. E é o que justamente o BUB 2005 ela fala para a gente. Embora a abordagem dos problemas de saúde implique em intervenções e fatores sociais e políticos, comportamento humano, institucional, tradições e tecnologia, é no dia a dia da prática em saúde que exercemos nossa moralidade e nos deparamos com a finalidade e o sentido da vida humana, obrigações e deveres, e nos posicionamos acerca do bem e do mal. É nessa prática que cotidianamente nos é imposto decidir como devemos viver a nossa vida em relação a nós mesmos e em relação aos outros. É como devemos ser enquanto profissionais de saúde. Ou seja, ela chama a atenção para que o tempo inteiro nós estamos lidando com vidas humanas. Então, nós estamos falando de sentimentos, nós estamos falando de emoções, nós estamos falando de perspectivas, de idealizações. O diagnóstico em si, ele afeta a pessoa que recebe, a criança que está sendo avaliada, o indivíduo com TEA, que passa a ter um diagnóstico de TEA, mas ele impacta em todo o sistema familiar onde essa criança está inserida, ele impacta na comunidade onde essa criança está inserida, e aí dentro de comunidade a gente tem a escola, e ele impacta na responsabilidade, sobretudo do profissional ou da equipe multiprofissional que trilharam esse caminho para chegar ao diagnóstico da criança. Por isso que eu repito que o processo de diagnóstico ele é complexo. Na aula de hoje a gente não vai aprender como fazer um diagnóstico em uma criança que apresente sinais ou sintomas de autismo. Eu vou falar para vocês de um caminho que seja possível, de um possível caminho de avaliação diagnóstica, porém, é muito mais na perspectiva da nossa aula de levantar essa reflexão sobre a necessidade das nossas capacitações, das nossas discussões de caso, dos nossos processos de supervisão, de todo um esquema de aperfeiçoamento para se pensar em realmente ir à prática, na perspectiva de fazer avaliações diagnósticas. Porque nós estamos lidando com vidas, Nós precisamos olhar para o ser humano e a gente precisa olhar para nós. Nós precisamos olhar para as nossas habilidades, para as nossas capacitações, e, sobretudo,
fazer uma autocrítica. Será que nós estamos, neste momento, preparados, né, para entrar num processo de avaliação diagnóstica em autismo? Então, é mais nessa perspectiva, né, de orientação e de ligar realmente todas as nossas interrogações acerca disso. Porque na nossa prática, muitas vezes a gente não para fazer essa reflexão e nós não temos o hábito, muitas vezes, né, da crítica. Mas nesse processo, né, de vida profissional, prática, sobretudo, né, na temática que nós estamos falando, que é o diagnóstico, é necessário que a todo momento, incluindo, né, dentro do próprio processo de investigação, nós tenhamos essa reflexão crítica acerca, né, da nossa construção, certo? Então, a gente não consegue falar sobre diagnóstico sem falar sobre ética. Os dois estão ali, ó, intrinsecamente ligados e caminham lado a lado, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês, seguindo ainda o autor, alguns aspectos que ele vai destacar dentro desse processo de relação diagnóstico e postura ética. Alguns aspectos que são reconhecidos e que são necessários ser pensados, né, nesse processo de avaliação, porque a gente precisa estabelecer uma relação equilibrada entre os direitos, né, e os deveres dentro dessa relação de cliente profissional, cliente equipe. E aí a gente pode destacar a tolerância, a flexibilidade, ser compreensivo e condescendente, responsável, equidade e solidariedade. Enquanto profissional ético, enquanto moral, enquanto pessoa, né, o autor ele destaca que a gente precisa, no nosso caminho aí, ter essas características reconhecidas para a gente pensar, né, nas nossas habilidades para desenvolver um processo de avaliação diagnóstica. E é importante a gente parar e pensar nessas características, porque nós estamos lidando com a perspectiva, com a idealização, né, do outro e de inúmeras famílias que nos procuram na prática clínica ou na prática escolar, né, para obter respostas sobre comportamentos que são observados e que são caracterizados como atípicos, certo? E aí eu trouxe para vocês, dentro desse nosso processo inicial de reflexão, algumas citações de familiares, de mães, né, que passaram por esse processo de diagnóstico. E a intenção é vocês entenderem na prática o que eu quis trazer quando eu falo sobre o nosso compromisso ético com o outro, né? Sobre todas essas características aqui que o Bowlby fala que a gente precisa considerar na hora da avaliação, né? Esses discursos, eles estão autorizados, não estão identificados, mas são pessoas que fazem parte da área de pesquisa e que autorizaram, né, o uso, porém, mesmo com essa autorização, a gente não vai expor aqui a identidade dos casos, porque o que nos interessa é o significado da fala para que a gente possa discutir. E aí, o nosso primeiro caso, a primeira fala, diz o seguinte: eu senti uma insegurança, né? Como toda mãe, sofri muito quando me falaram que ela tinha esse problema, não queria aceitar, eu percebia ela diferente, mas a gente sempre, né, nunca quer acreditar que o filho tenha algo, uma doença, sei lá. Quando ele, o médico, me disse que ela tinha, eu não quis aceitar de início, fiquei muito triste.
Então, olha as emoções que o processo diagnóstico trouxe para essa mãe. A negação. A negação associada à tristeza. O processo de negação, ele demanda, no momento aí da devolutiva, que ainda faz parte do processo de diagnóstico, que é o momento que você comunica à família, né, o seu achado, o que você encontrou na sua investigação, ele precisa estar acompanhado e ele precisa ser pensado a partir também de uma psicoeducação, de um processo de psicoeducação, de um acolhimento, né, da sensibilidade, da escuta, da tristeza dessa mãe, da frustração, da própria negação em si pelo diagnóstico, que vão emergir, o significado de alguns significados, né, de culpa, de raiva, de penalização, de indagação, e isso faz parte do processo de diagnóstico. Ainda que seja lá no finalzinho, que ele apareça com mais intensidade, mas essas emoções e esses sentimentos, eles vão estar ali impressos em toda a sessão que você tiver contato, né, com o seu paciente, com o seu cliente. Vamos para o segundo. Olha o que a segunda fala diz. Eu mesma não acreditava. O povo dizia, esse menino é diferente. Falavam para mim levar ele no médico. Quando o médico me disse, a primeira coisa foi não acreditar. Olha o discurso dessa mãe. Primeiro momento, eu não quis acreditar. Então, é muito importante em se pensar como você apresenta o diagnóstico. Como você vai falar para os pais, para o responsável, para o cuidador, para a família, sobre o diagnóstico. Como que deve ser a sua exploração? Essa criança só tem comportamentos atípicos e as habilidades já construídas, né? E a perspectiva de um prognóstico, de um bom desenvolvimento. Então, são mínimos detalhes que precisam ser pensados e que precisam ser ditos à família no momento, né, em que você expõe sobre a sua avaliação e, sobretudo, né, de uma forma clara, mas também de uma forma acolhedora. E é muito importante que, na dúvida sobre o diagnóstico, né, não feche. Não levante a hipótese de um diagnóstico no qual você não tem certeza. O diagnóstico em autismo, ele é fechado pelo médico. Isso aí é uma informação do DSM-5, né, que diz lá que a avaliação do autismo, o diagnóstico, é feito a partir de uma avaliação clínica e quem pode fechar o diagnóstico é o médico. Porém, nesse processo, ele vai contar com os relatos, né, relatórios, laudos, dos profissionais da equipe multi que avaliaram. E nesses relatórios seguirão as hipóteses levantadas, né? As sinalizações sobre a possibilidade. E você precisa dar essa devolutiva também à família sobre as hipóteses, né? Ou a possibilidade de ser de acordo com a sua avaliação, né? De dizer que os sinais e sintomas que você encontrou, que você observou lá no seu caminho de avaliação, são sugestivos para o autismo. Então, na dúvida, não confirme uma hipótese, né? Retome a avaliação, solicite a avaliação de outros profissionais que podem ser um diferencial para você, que vai te dar um subsídio, que vai esclarecer. Discuta o caso com o médico que está acompanhando, com outros profissionais que também estão avaliando, mas na dúvida, não levantem uma hipótese incorreta, tá? A criança, ela não necessariamente precisa ter um diagnóstico para começar a ser estimulada, a ser desenvolvida.
No próprio processo de observação e de avaliação diagnóstica, nós conseguimos já desenvolver alguns aspectos dessa criança. Então, é importante, né, que a nossa avaliação de diagnóstico ela tenha um material muito bem selecionado e muito bem aplicado, para que a gente tenha resultados consistentes que nos dê subsídio a levantar uma hipótese. Porém, na dúvida, eu vou repetir, eu vou marcar essa fala, na dúvida, não levante a hipótese, né? Solicite mais sessões de avaliação, outras visitas às escolas, né? Observe outros protocolos que podem ser aplicados, discuta o caso com o médico que está acompanhando, com os professores, com os profissionais que estão também avaliando. Enfim, na dúvida, não levanta a hipótese. Olha aí o que a outra mãe fala. Me espantei na hora porque não entendi o que era o autismo. No começo foi muito difícil porque pensei que fosse algo muito grave. Não perguntei mais nada. Fiquei perdida e ele disse. Só que tinha que tratar, mas não disse como. Olha só o que eu falei em relação à psicoeducação. Né? Essa mãe, ela relata, para além do susto de ter recebido o diagnóstico, a falta de informação, de estar diante de algo que é desconhecido, de não saber como tratar, de não saber como lidar, não saber como procurar ajuda, como buscar as intervenções. Então, é muito importante esse processo de entrevista de devolutiva diagnóstica, para que nesse momento, para além das orientações que a gente coloca lá no final do relatório da criança, a gente faça essa psicoeducação à família, a gente explique o que é, a gente diga sobre as áreas, né, que precisam ser trabalhadas, o que precisa ser desenvolvido, o que precisa ser mais estimulado, né, mas também o que essa criança ela já tem de habilidade. Então, é muito importante, porque no primeiro momento isso aparece como muito assustador e é muito desesperador para os pais estarem diante de algo que é desconhecido e eles não sabem como lidar. Temos mais duas falas aqui. Quando o médico disse, seu filho tem autismo, portanto, pensei logo pior. Eu não sabia o que era isso e me deixou ainda mais desesperada na hora, porque eu não sabia do que se tratava. Assim, o fato é de que não saber piorou ainda mais na hora de receber a notícia, porque eu não sabia o que era. Talvez se eu soubesse, pudesse ter sido menos ruim. Eu não sabia que essa menina era assim. Eu vi que ela tinha algumas dificuldades, por exemplo, resmungando. Só que eu fui descobrir que ela tinha autismo quando ela fez 5 anos. Essa demora me atordoava, sabe? Porque no fundo eu tinha esperança de que não fosse nada. E foi mais difícil a aceitar. Ou seja, além dela negar o diagnóstico, ela nega a criança. Né? Ela chama a criança de essa menina. Eu sabia que é essa menina. Ou seja, né, ainda envolve aí um processo de enlutamento dessa mãe pela idealização da criança. Né? Ela tinha uma idealização, ela idealizava um filho saudável, na visão dela. Um filho que tivesse um desenvolvimento típico, que é a forma que a gente pontua. E ela ainda está nesse processo de luto. Né? Ela está sofrendo aí pela perda da filha ideal. Então, essa mãe, essa família, é uma família que precisa ser, né, encaminhada para um acompanhamento psicológico, para um acolhimento psicológico. Então, a gente precisa estar atento a todos os detalhes no nosso processo diagnóstico. Inclusive, a negação dos pais, né, a negação da família,
ele impacta no nosso processo de diagnóstico, porque muitas das escalas, elas são de autorrelato, né? Nós vamos lá nos inventários, nos protocolos, e nós vamos fazendo perguntas. Olha, o teu filho apresenta tal comportamento, sim ou não? E você vai lá preenchendo os formulários. E nesse momento, quando a família lá vem, né, já desconfiada da possibilidade de ser um TEA, porque muitas vezes ela já buscou muitas informações incorretas e generalizadas na internet. E aí ela começa já esse processo de negação desde o seu processo de investigação. Eu falo muito processo, né? Porque é realmente um processo. Então, quando você vai sinalizando, né, para os comportamentos, a própria família vai te dizendo, não, é só um pouco, mas é muito pouco. E aí, quando vai pai, mãe, por exemplo, um vai dizendo, não é assim. Aparece sim, isso aí aparece. Não, mas se a gente fala com jeitinho, ele vai. Ele faz escovação dos dentes, ele toma o banho, mas a gente tem que falar 3, 4 vezes, 5 vezes, mas faz. Então, a gente precisa ter fazer essa observação até da postura dos pais enquanto informantes no nosso processo. Porque isso vai influenciar. A esperança de que não seja nada faz com que os pais achem, mesmo percebendo que tem algo diferente no desenvolvimento, faz com que eles achem que é passageiro. E isso acaba enviesando, né, quando você vai para a aplicação de alguns protocolos que são de autorrelato. E aí a gente vai falar agora um pouco mais, né, da questão do que é avaliado. A avaliação, a gente deve se orientar pelo manual de diagnóstico, que é o DSM-5. Tá? E aí a gente vai lá ver. Houveram aí algumas mudanças, e quando vocês foram estudar a conceitualização do autismo, vocês vão observar isso, porque antes, até o DSM-4, a gente tinha uma tríade, né? E aí o DSM-5 veio e trouxe algumas reformulações, tá? E aí a gente tem agora de observação a díade, que é a manifestação, né, dos comportamentos relacionados à alteração de comunicação e interação social e a presença de comportamentos repetitivos e estereotipados. Então, os critérios diagnósticos para avaliação do autismo, segundo lá o DSM-5, estão representados dessa forma. E aí, vamos lá. Nos déficits persistentes na comunicação social e na interação social, observa-se reciprocidade socioemocional, comportamentos comunicativos não verbais e desenvolver ou manter e compreender relacionamentos, tá? Estão aí relacionados à comunicação, né? E aí a comunicação para além da linguagem verbal e a interação social, né? Que é a forma de se relacionar com o ambiente e com as outras pessoas. Lá no DSM, esses critérios estão lá muito mais destrinchados lá, muito mais explicados, tá? E vocês podem olhar lá e conferir. Até porque para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa realmente conhecer não só o transtorno, o qual a gente observa as características, sintomas, mas como a sintomatologia de outros também, que apresentam aí sintomas e sinais muito parecidos e que podem, né, acabar confundindo na hora de fazer o diagnóstico. A segunda são os padrões repetitivos e restritivos de comportamento, né? Movimentos motores, uso do objeto, de fala estereotipada, ou os movimentos repetitivos, a inflexibilidade de rotina, os padrões ritualizados de comportamento ou verbal ou não verbal, interesses fixos e restritos,
hiper ou hipossensibilidade aos estímulos sensoriais ou a interesses em comum, por exemplo, em relação às questões sensoriais com o ambiente. Não teremos tempo, de exemplificar cada um. Tá? E aí nós vamos lá, seguindo, e a gente vai falar sobre algumas coisas que podem aparecer, que são comuns, estarem presentes no autismo e que vão associar, são características que associam, as características pontuadas pela DIAD. Isso aqui também está lá no DSM-5, tá lá no DSM-5 também. Aí eu peguei aqui de referência de Bossa 2017, que é uma autora e tem muita coisa escrita, sobre autismo, que é a Cleonice Bossa. E aí, além da DIAD, pode acompanhar o autismo, Pode apresentar comprometimento intelectual, discrepância entre as habilidades funcionais e intelectuais, déficits motores, autolesão, comportamentos desafiadores, perda do autocuidado, controle dos esfíncteres, pode apresentar platôs de regressão, pode apresentar catatonia, que a catatonia ela é mais comum em adolescentes e adultos. Inclusive, quando a gente passar aí um slide que a gente for falar do diagnóstico diferencial, e isso é muito importante ser observado as fases do desenvolvimento, e é muito importante a gente também conhecer as fases do desenvolvimento típico, porque a catatonia, por exemplo, ela pode ser sintoma ou sinal de esquizofrenia, com catatonismo. Mas ela pode estar presente também no autismo, mais comum em adolescentes. Então, em alguns momentos, a gente vai ver lá que tem outros transtornos e outras síndromes que apresentam características, certo? E que pode entrar aí como comorbidade. Mas, nesse caso, essas características que eu estou apresentando para vocês, elas são características que reforçam lá, as características diagnósticas. Elas podem sim estar presentes no autismo. A atenção compartilhada e jogo simbólico, essa era a última que faltava falar. E aí, essa tabelinha é a tabelinha do DSM-5, que é a revisão mais nova, que a gente precisa ler, precisa estudar bastante, associada aí aos artigos, que em grande maioria vão estar referenciados com o DSM, porém é importante a gente observar que artigos que foram, que estão aí, as produções científicas que estão aí antes de 2013, até 2012, eles são referenciados com o DSM-4. Então, a gente precisa sempre, acompanhar as informações mais atualizadas. Então, deem preferência e entendam a diferença quando vocês pegarem um artigo mais velho, das informações que eu trago e das informações que outros artigos mais novos, outras produções mais jovens estão trazendo, justamente porque os estudos eles estão baseados muito nos dados que é apresentado pelo Manual de Transtornos, que é o DSM. E como eles estão, e como ele foi atualizado em 2013, então só os mais novos estão atualizados. Até 2012 ainda contém as informações do DSM-4. E aí tiveram essas mudanças, Que comunicação e interação elas foram associadas em um critério só. E aí eu trago para vocês essa tabela, que é a tabelinha 2 do DSM. Nessa tabela, ela vai falar sobre a gravidade. Então, é importante que a gente leia, a gente estude a tabela e a gente entenda sobre o apoio substancial que a criança vai necessitar para que, no momento da nossa hipótese,
nós possamos, né, categorizar também em que grau apresenta, né, essa distribuição de sintomas que podem serem pensadas como uma hipótese de autismo, né? Então, é por isso que a gente fala hoje de espectro, porque a gente tem aí graus, nível 1, nível 2 e nível 3, né? Nível 1 exige um apoio menos substancial, é um nível mais leve, muito menos prejuízos em relação à comunicação, em relação à interação. A tabela, ela vai dizer, né? Ela tá separada pela díade. Então, ela vai falar quais são os níveis de apoio exigido, né, para uma criança que tem um espectro leve, os níveis exigidos de apoio para uma criança que está aí no nível 2, que é um espectro moderado, e o nível 3, que é um espectro severo. Então, a gente precisa comparar a nossa avaliação, né, lá os nossos protocolos. Tem protocolos que são quantitativos a avaliação, mas nós temos protocolos de avaliação qualitativa, onde a gente vai observar o funcionamento da criança de uma forma estruturada. E os próprios protocolos, né, que vêm num formato de avaliação quantitativa, eles podem também servirem para a nossa análise qualitativa, tá? Porque nós vamos observar quais comportamentos eles estão lá mais presentes e a gente vai observar na prática como que ele se manifesta. E aí a gente precisa incluir isso, né, nas conclusões lá do nosso diagnóstico. Como eu falei para vocês, né, hoje o diagnóstico, a categorização, ele é feita, né, a partir do DSM-5 e do CID-10. Na classificação do CID-10, ele aparece ainda nessa seguinte distribuição, tá? Segundo lá a classificação de estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, CID-10. F84, transtornos globais do desenvolvimento. F84.0, autismo. F84.1, autismo atípico. F84.5, síndrome de Asperger. F84.8, transtornos globais do desenvolvimento. F84.9, transtornos globais do desenvolvimento especificados. Não especificados do desenvolvimento. Então, até o CID-10, que ainda está em vigor, né, o CID vinha separado dessa forma, tá? O DSM, o DSM-5, ele já vem com as alterações. Então, tudo isso aqui foi inserido no autismo. E aí, o autismo, ele deixa de ter essas características e ele se torna, a partir do DSM-5, né, transtorno do espectro autista, que passa a englobar todas essas caracterizações, tá? E o CID-10, ele está sendo reformulado e certamente já está para sair aí o CID-11, e no CID-11 eles vão vir já com essa decodificação. Por enquanto, a gente ainda está recebendo o F84. Tá? Mas o CID-10, o CID-11, brevemente, já virá aí com essa classificação, que é o autismo, e o código para o autismo em qualquer espectro será o 6A02. É importante a gente ficar atento sobre essas publicações, né? Inclusive, já tem rumores aí da atualização do DSM. Então, brevemente teremos aí a edição 6 do DSM, né? A gente tinha uma que saiu em 2002, aí de 2002 a gente só teve uma versão renovada em 2013, e aí agora a gente já escuta de alguns grupos aí de pesquisa movimentação já para atualização do DSM, né? Pela Associação Americana de Psiquiatria, pela APA. Então, eu falei logo no início
que ainda temos um número muito grande de crianças que apresentam sinais, aí por volta dos 7, 8 anos, ainda sem diagnóstico clínico, né? E infelizmente não estando recebendo as intervenções necessárias, sobretudo para o desenvolvimento, assim como temos crianças também com diagnóstico questionado, que foi fechado precocemente e que está sendo questionado agora, né? E que possivelmente a criança pode receber aí um outro diagnóstico. E quando eu falo de diagnóstico, a gente precisa pensar na questão do diagnóstico diferencial. Por quê? Existem algumas síndromes e outros transtornos que têm características, né, que podem estar também no autismo. Como, por exemplo, a síndrome do X frágil, síndrome de Rett, a esquizofrenia infantil, o TDAH. Todos esses outros transtornos e síndromes, elas podem ser confundidas com autismo e elas podem, né, aparecer, o TOD, elas podem aparecer como comorbidade, né? Pode ser uma síndrome associada, mas é necessária a investigação da proporção que esses sintomas aparecem. A deficiência intelectual, por exemplo, ela pode ou não estar presente. Nós vamos ter casos aí, mais comumente observado na minha prática, de autismo, de crianças com autismo severo, né, que tem uma deficiência intelectual bastante marcante, né? Se observa muito fortemente a deficiência intelectual. Então, a própria deficiência intelectual enquanto transtorno, né, DI, também pode ser confundido no autismo. Muitas vezes nós recebemos diagnósticos de deficiência intelectual com traços de autismo e a gente vai receber e vai avaliar também e fechar autismo com possibilidade de apresentar traços de deficiência intelectual. A deficiência intelectual também é feita a partir do diagnóstico clínico, porém, o próprio DSM fala que pode ser associado às avaliações, né, que tenham medidas psicométricas que possam mensurar o QI. E aí, para a gente pensar, né, no nosso processo de diagnóstico, a gente precisa pensar numa boa anamnese, certo? A anamnese, ela é fundamental. É na anamnese que você vai estruturar todos os seus protocolos de avaliação. Então, realizar uma anamnese bem estruturada para a investigação sociodemográfica familiar, as condições gestacionais, o parto e puerperal, os antecedentes pessoais e relacionais, condições do desenvolvimento biopsicossocial, que aí vai envolver a saúde, o adoecimento, padrão alimentar e de sono, o desenvolvimento psicomotor, o desenvolvimento social, cognitivo, como que ele dá conta das atividades de vida diária, os aspectos ambientais, as influências genéticas, né? Parentalidade, comunicação, escolaridade, comportamento social, intrarrelacional e as características socioafetivas e emocionais da criança. Então, a nossa anamnese, ela precisa conter esses tópicos para serem explorados, para que a gente vá conhecendo a criança. Aí você vai me dizer, mas Cleane, nossa, uma sessão de entrevista com os pais eu consigo fazer uma anamnese que tenha todos esses aspectos? Não. Em 50 minutos a gente não consegue, né, destrinchar esses detalhes. A gente pode fazer em 2 sessões, enfim, mas a gente precisa ter, né, a construção aí desse retrato falado da criança, tá bom? E aí a gente parte para observação com a criança, para as atividades lúdicas, né, o brincar livre, ver como essa criança vai interagir,
as visitas escolares, entrevista com o professor, as escalas de rastreio, tá? E aí eu falo também de testes do desenvolvimento, testes que não são restritos ao psicólogo, então qualquer profissional que esteja capacitado, né, para aplicar um teste de triagem de desenvolvimento, é interessante associar isso, né, juntamente com as escalas e os protocolos de avaliação do autismo. E aí eu coloquei como uma sugestão, né, o teste Denver 2, que é um teste neuropsicológico, mas não é um teste restrito, é um teste de desenvolvimento. Ele vai avaliar a curva de desenvolvimento de uma criança de 0 a 6 anos de idade, tá? Não é um teste difícil de ser aplicado. É um teste que pode ser aplicado para rastreio de qualquer atraso no desenvolvimento, né, que vai apoiar a sua avaliação no autismo. Ele está aí em torno de uns R$670 aproximadamente. Observando assim, a gente diz assim, mas é um material caro. Porém é um material que a gente vai poder aplicar em crianças de 0 até 6 anos, e a gente pode pensar em rastreios para qualquer outro atraso de desenvolvimento, porque a gente vai analisar a curva de desenvolvimento dessa criança a partir do Denver 2. E aí eu coloquei aí a observação de que o 2 é a versão mais recente, cujo principal objetivo é detectar algum desvio, né, ou alteração de desenvolvimento, sendo utilizado no acompanhamento de todas as crianças, de risco ou não. O teste não fornece diagnóstico, ele leva a considerações sobre o avanço da idade, né, de como a criança está se desenvolvendo. E aí a gente consegue avaliar até 4 áreas do desenvolvimento, né, motor grosso, motor fino, adaptativo, pessoal, social e linguagem. Então é um teste que compreende alguns aspectos, né, importantes para um rastreio na avaliação. Esse aí é a fotinha do teste, tá, gente? Ele vem com um manual de treinamento, ele vem com um manual técnico e as 25 folhas de respostas, e ele vem com os joguinhos, os materiais de estímulos, tá? Então, assim, eu aconselho que, ao se pensar em adquirir esse material, adquirir o curso também para capacitação, para aplicação desse material, buscar supervisão, né, de profissionais, professores que já trabalhem e apliquem o teste, porque a avaliação ela precisa ser cuidadosa, a aplicação precisa ser cuidadosa, a gente precisa observar e respeitar algumas variáveis que possam, né, interferir durante a aplicação do teste, durante a correção. Então, isso é importante. Considerar quem quem vai te ajudar, quem vai responder também o inquérito. Isso tudo é importante, tá? Eu tenho uma outra sugestão também para esse caminho de avaliação, que é o Proteia-R, tá? O Proteia-R é um teste novo. Ele é um sistema de avaliação da suspeita do transtorno do espectro autista. E ele é um sistema porque ele vem com a entrevista, né? Então, ele tem um protocolo de anamnese acompanhado e ele vem com o protocolo de avaliação comportamental para criança com suspeita de TEA, sobretudo não verbal. E ele vem com modelos de entrevista devolutiva, ele vem com modelinho lá de relatório. Ele avalia crianças de 24 meses a 60 meses, tá? Aproximadamente. Né? Não diz que é fixo, mas ele diz aproximadamente de 24 a 60 meses, né? Esse teste pode ser aplicado em crianças nessa faixa etária. É um teste bom. A minha sinalização em relação a ele é apenas o cuidado, porque as primeiras
as primeiras vendas até o ano passado do Protea R, ele não vinha com o material. Era divulgado só o kit. Eu não sei se agora já está vindo com o material. Né? Então, quem pensar em adquirir sem o material, sem o kit dos objetos que são necessários para a avaliação, precisa ter muito cuidado, porque a gente não pode, né, modificar os objetos solicitados para a aplicação do teste. O teste ele foi padronizado, né, e as pesquisas, as randomizações foram feitas com aqueles materiais. Tá? Então, tem muito cuidado em relação à aplicação do teste com materiais similares ou brinquedos diferentes. E a gente tem o Vineland 3, né? Vocês vão achar aí em algumas sinalizações sobre o 2. O 2, ele já não está mais favorável, né? Saiu o 3, é uma escala que ela avalia o comportamento social, pode ser utilizado no autismo e pode ser utilizado em outros transtornos também, no TDAH, porque ele vai avaliar a interação social, né? Socialização. É um material muito bom, que pode ser usado na clínica, não é um material também restrito, tá? E vocês podem também irem lá no CETEP-C e olhar lá no CETEP-C todos os testes, né, não restritos que estão, né, favoráveis. Porque os testes, eles precisam aí do processo de estudos, de validação, e com o tempo, se essas pesquisas elas não são renovadas, não são realizadas, o teste ele acaba perdendo a validade e ele se torna desfavorável. Então, ele não pode ser mais utilizado como um instrumento padronizado para avaliação. Tem que ter esse cuidado na hora de analisar o seu material para diagnóstico. Tá? Tenham esse slide que vocês vão poder acessar aí, que vão trazendo várias escalas de avaliação, né? Pelo nosso horário, eu não vou conseguir dizer para vocês, escala por escala, o que ela avalia. Mas vocês podem, né, anotar, verificar e buscar os artigos científicos que validam, né, ou que falam sobre o estudo e fazerem essa leitura e analisar as escalas, né? Eu tenho a CAS, que é uma escala que avalia de forma qualitativa, né? Então, a gente vai poder entender qual é o grau, né? Qual é o espectro, né? Se essa criança tem um prejuízo leve, moderado ou um prejuízo grave. É uma escala de observação com a criança. E aí a gente vai ter outras escalas, como, por exemplo, a ATA, que é uma escala de autorrelato. O ABC também, que é uma escala mais curtinha, mais compacta, muito simples de aplicar e muito simples também de fazer a correção dos dados. A ADIR e a A2, ou A2-2. E para essas duas, eu chamo a atenção no seguinte, que essas escalas, elas não têm uma padronização brasileira. Essas escalas são escalas que foram traduzidas, segundo os estudos. Essas duas escalas, elas têm uma linguagem muito desfavorável. Elas têm uma linguagem que exige um nível de compreensão muito alto, tá? Então, essas escalas eu falo porque elas estão aí, porém não são escalas que eu costumo utilizar. Por conta de que, talvez pelo fato de elas terem sido traduzidas, então elas têm uma linguagem muito difícil de ser interpretada e nós também não podemos modificar, né, a forma em que a exclamativa ela se apresenta. Então, a partir do momento em que eu pego uma escala muito complicada de ser interpretada, né, a pontuação, o questionamento,
eu corro o risco do pai não entender, da mãe não entender, né? Do informante no processo não compreender a pergunta e eu ter uma necessidade muito grande de explicar e tentar explicar e acabar perdendo a validade e a confiabilidade e enviesar a resposta. Então, eu sempre indico que a gente use instrumentos que tenham uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais compreensiva, né, que esteja mais na nossa realidade. Particularmente, a CAR não é no meu ponto de vista, não é uma escala difícil de ser aplicada, né, para a observação da criança, de ser corrigida e interpretada. A ATA também não. A ABC. Então, a minha sinalização realmente fica aí para a DOS, a DOS 2 e a ADI. E nós temos outros questionários, né? Temos o ASQR, que também é questionário de triagem, o inventário Portage, e assim vai. Tem o MChat. O MChat é, sobretudo, para um diagnóstico mais precoce, né? Inclusive, alguns estudos vão falar que o MChat deveria ser aplicado pelos pediatras, né? Junto aí, né, nas análises de curva de desenvolvimento nas consultas pediátricas. Alguns estudos até sugerem para isso, né? Mas na prática a gente não vê muito. Mas é uma boa escala também de avaliação para as crianças menores, tá? E tem muitos outros, né? Aqui eu coloquei também deixei o Vineland 1 e 2, mas ela pode ser usada como complementar. Na verdade, ela não está mais favorável. O certo é a gente trabalhar com um instrumento que já esteja favorável, porque tem estudos mais recentes. Então, essa aí é a minha contribuição em relação aos protocolos que a gente pode utilizar e o caminho, né, para um bom diagnóstico, muita leitura, todas as escalas, todos esses protocolos. Nós precisamos ir lá buscar os artigos científicos mais recentes que falam sobre a validação, né, olhar a amostra da pesquisa, entender a forma de correção, observar se tem discrepância de um autor para outro em relação à nota de corte dos dados. São muitos aspectos que a gente vai observar quando nós vamos lá fazer o nosso protocolo de observação, quando a gente vai se dedicar a fazer as escolhas dos protocolos que a gente vai precisar a utilizar. E é nesse momento que a gente volta lá na frente, lá na questão da ética profissional, onde o teórico fala sobre a nossa capacidade de flexibilidade, não é? Porque a gente precisa entender que muitas vezes o caminho que a gente inicialmente trilhou para o processo de avaliação diagnóstica, ele vai precisar ser modificado, né? Outros protocolos precisarão ser colocados, substituídos, né? Os protocolos, uma aplicação ela pode ser invalidada e isso pode contar como uma avaliação qualitativa. Enfim, a gente vai precisar se valer realmente de todas aquelas características iniciais sugeridas quando a gente falou de diagnóstico e de ética e de autocrítica, certo? Eu espero, né, que esse nosso encontro, esse nosso momento tenha colaborado para o processo de aprendizagem de vocês, tenham despertado também para aqueles que ainda não trabalham na área, a curiosidade pela especialização, né, no autismo, a curiosidade por entender o processo de avaliação diagnóstica, em se aprofundar no conhecimento dos protocolos e nas escalas, tá? Para profissionais, né, que não são necessariamente da psicologia e que querem colocar instrumentos, né, para um diagnóstico diferencial, é possível sim.
O diagnóstico no autismo, ele é clínico, né? Não tem associações aí a exames de neuroimagem, ele é clínico. Porém, exames de autoimagem podem ser solicitados, né, até para descartar outras questões neuroanatômicas e funcionais que vão, né, reforçar o processo de diagnóstico. Mas o máximo de instrumento que a gente puder explorar e que fale sobre a criança é o mais interessante no processo de diagnóstico. Porque isso, como eu até falei no início da aula, vai dar um respaldo para a gente trabalhar, né? Para a gente montar o nosso plano de intervenção. Então, eu preciso, né, construir um relatório que apresente esses dados. Né? Como é que a minha criança está em relação à interação social? Muito prejuízo, pouco prejuízo? Eu preciso entender quais são as áreas de prejuízo. Né? Ela tem uma boa compreensão? Responde bem aos comandos? Como que é a minha criança? Então, o nosso relatório precisa ter, né, essas informações desse funcionamento para poder ser um subsídio para a gente montar a nossa intervenção, para a gente pensar nas estratégias para desenvolver essa criança. Tá? O diagnóstico é algo de extrema importância, porque perpassa por todos esses contextos aí que a gente falou durante a aula, né? No campo das emoções. Aqueles que tiverem mais interesse em trabalhar, né? É uma área que tem crescido muito, que a gente tem observado muito grande a demanda. Tivemos muitos avanços também em relação a direitos, né? Ao processo de inclusão, né? Recursos, leis, estratégias que estão caminhando e que favorece o desenvolvimento dessas crianças, e nós, enquanto profissionais, né, temos que colocar com responsabilidade essas políticas públicas realmente em funcionamento, né, a partir de capacitações. Então, deixo aqui para vocês, tá, a minha manifestação do desejo em que realmente, se vocês estão escutando a palestra, vocês têm interesse no autismo e que vocês realmente busquem esse aprofundamento, tá? Isso aqui foi só um pedacinho do que vocês podem explorar, tá? Obrigado pela participação de vocês, espero estar em breve, né, em outras aulas, tá? Porque a gente não pode parar, não pode deixar de estudar, e conhecimento a gente leva para uma vida toda. Foi um prazer, um beijo e boa jornada para vocês.